Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel, sou host aqui no PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista, e nós estamos com mais uma convidada para o nosso tema Bíblia e Direito. Hoje a gente está aqui com a doutora Alcimara, é um prazer muito grande estar com você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse. Para mim é um prazer estar aqui com você, falando de um tema tão relevante, onde eu levo tão a sério na minha profissão, né? Eu sou Alcimara, sou advogada há 7 anos, me formei junto com a minha filha, depois dos 40, e estou nessa luta aí, na criminal, e especialmente na execução penal, que é meu xodó. Nós estamos muito parecidos, Alcimara. Eu também me formei depois dos 40. Então, nós estamos na mesma caminhada. Bom, hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante. A gente, quando fala na figura de Cristo, não tem como correr do julgamento, daquela questão da crucificação de Cristo. O nosso tema hoje é justamente esse, quando a cruz encontra o cárcere. Como a gente consegue analisar o julgamento de Cristo a partir desse viés da lei de execução penal. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você, Alcimara, porque é uma área que, assim, eu acho interessantíssima, mas eu não consigo compreender. Eu sou mais ali do direito civil, então o criminal, de uma forma geral, me deixa meio assim perturbada. Mas eu acho assim um tema muito interessante, como a gente já vinha conversando, eu li um livro que falava sobre o julgamento de Cristo. E quando eu li aquele livro, me veio você. Falei, gente, um dia, eu não sei quando, eu quero ter essa conversa com a Alcimara sobre como foi o julgamento, quando a gente faz essa conexão com a lei de execução penal, com a Constituição. E o tempo passou e hoje nós estamos aqui, para conversar sobre o tema. Isso é muito, muito legal, Não. Eu acho que o primeiro ponto a gente tem que localizar aqui na Bíblia, E quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 19, ali a partir do versículo 1, a gente vai até o 16. Eu vou estar lendo aqui para vocês, para a gente poder perceber o contexto histórico, o que estava acontecendo com Cristo ali naquele momento. E aí no Evangelho de João diz o seguinte: por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. E os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se faz filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais aterrorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos advertiu: Você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade para soltar você ou para crucificá-lo? E Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima de mim não fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e tornou-se no tribunal, e num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? E os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. E aí a grande pergunta: quando a gente pensa em execução penal, pensa nos crimes que as pessoas cometem,
e pensa na situação de Jesus nesse contexto do Evangelho de João. Alcimara, você, enquanto advogada que atua na execução penal, no direito penal, o que você pode falar para a gente? Esse julgamento de Cristo, ele foi arbitrário? Ele não foi? O que você pode, assim, para início de conversa, trazer para a gente, assim, num contexto histórico, jurídico dessa situação? Bom, no contexto histórico jurídico, a gente pode falar que foi totalmente legal. Não tinha prova nenhuma, não tinha testemunha nenhuma que provasse o que o povo estava dizendo, né? E se você parar para pensar, sim, você pensa assim, gente, mas como que um homem inocente foi condenado? Como? Que aquele não fez nada, pelo contrário, só fez bem à humanidade, né? Fez milagres, fez coisas boas. E como que o povo condenou? E o interessante é que o povo que condenou eram os políticos e os religiosos. Aí eu fico a pensar, será que hoje, se Jesus estivesse cuidando dos presos, dos moradores de rua, das prostitutas, para aqueles que haviam perdido, que Jesus veio para aqueles que haviam perdido. Exatamente. Então, se Jesus viesse para essas pessoas, será que nós, religiosos, acharíamos que ele é o Cristo, é o Mestre? Então, a gente entendeu, talvez a gente crucificaria Jesus. Verdade, Né? verdade, verdade. E, infelizmente, nós ainda somos muito preconceituosos, né? Eu, quanto cristã, muitas pessoas chegam para mim, ela defende bandido, né? A pessoa estuprou, matou, e ela defende. Não, eu não defendo bandido, eu defendo direito. Assim como Jesus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Isso. Então, assim, a gente tem que ter muita, né, uma linha muito tênue. Você tem que saber separar essas duas coisas, né? Realmente, até num outro podcast que a gente passou aqui por um convidado, eu conversava justamente isso, né? Como que a gente precisa ter a percepção do que é o direito penal. Porque, às vezes, as pessoas não compreendem ele na essência. Na questão, assim, que você está defendendo um direito do sujeito, né? O próprio tribunal do júri, às vezes a pessoa também não compreende o que é um tribunal, o que tem crimes que vão para o tribunal e outros não, né? A questão de dosimetria de pena e tudo mais. E quando eu olho aqui esse trecho, eu penso assim, um inocente, né? Condenado a pena máxima. Que eu queria que você me falasse. A pena máxima, né? A pena máxima. Porque, pelo que eu estudo, eu observei assim, que tinha vários tipos de pena, né? Tinha deceptação, tinha vários outros tipos, mas ele pegou a pena máxima, que é a pena de cruz. E sem ter feito nada. E, na verdade, se você parar para estudar a história da Bíblia, nesse sentido, você vê que foi na época de Páscoa, que não podia ter feito aquele tipo de evento. As pessoas que não tinham mandado o rei para ir buscar Jesus, não teve um mandado de prisão. Olha. Né? Não teve isso. As pessoas foram, pegaram e levaram. Primeiro levaram a Anás, né? E depois que levaram a Pilatos. Que o Pilatos era o imperador, né? De Roma. Então, assim, você vê que não tinha nada. Até Pilatos, que era quem podia dar a absolvição para ele. Pilatos, gente, vocês têm certeza que vocês querem isso? Eu não vejo nada de legal, nada que ele fez, mas é isso mesmo. Só que o clamor social, te lembra alguma coisa? O clamor social, faz às vezes que os políticos, os magistrados, agem de forma até arbitrária, né? De forma até às vezes crucial para acusar alguém, às vezes até inocente. Eu já vi muito isso. Se a gente volta um pouco, né? Porque aqui a gente pegou a crucificação. Você vê que já tem arbitrariedade. Aí eu queria que você até explicasse um pouquinho para o pessoal que está aí assistindo, assiste, curte, compartilha, porque a gente precisa de bastante visualização nesse vídeo, hein, gente? Mas quando a gente volta, ainda, assim, eu vejo um agravante, eu gostaria que você me falasse sobre, né? Sim. Porque ele foi preso à noite. Sim. E tem na legislação atual também, a gente não pode chegar e vou prender 11 horas, meia-noite, eu vou na sua casa te prender. A não ser que foi flagrante, né? Fora disso, para o mandado de prisão é até às 20 horas. De 6 da manhã até às 20 horas, que é permitido. Então, assim, é totalmente ilegal. Tudo que fizeram com ele era ilegal. E você pode ver que na entrevista de Pilatos com ele,
fala assim, estou falando que você é o rei, você realmente é o rei? Aí ele fala, meu reino não é deste mundo. Em momento nenhum ele fala que ele falava, desse rei. Sim. Então, sabe, o povo depois fala, ele estava querendo ser revolucionário, queria que o povo pagasse imposto. Isso. Pelo contrário, lá atrás a gente vê o que Jesus falou, dá a César que é de César, dá a Deus que é de Deus. Então, assim, não tinha nada que o condenasse. Nada, nada mesmo. E você vê assim que Pilatos ele não encontra culpa, né, em momento nenhum e ele volta às pessoas, né, Sim. e pergunta. E aí eu te faço assim uma pergunta até do seu caminhar aí na advocacia, né? A gente encontra muito essas situações onde você olha para o seu cliente e você vê que o sujeito ele é inocente, Já, várias. mas parece que existe uma energia, uma força, um grupo que quer levar para distorcer essa situação. A gente costuma falar que o pior cliente nosso é o inocente. Porque o cliente que é culpado, que a gente obter de direitos, de pena mínima para ele, já é lucro, porque ele cometeu realmente um ato infracional, um crime, enfim. Mas aquele que é inocente é uma responsabilidade muito grande para nós advogados. Provar a inocência, que nem sempre é fácil. Né? Porque toda pessoa que é presa, normalmente tem um inquérito policial, tem as acusações policiais, e nem sempre são verídicas, são verdadeiras. Verdade. Né? Às vezes pega uma frase fora do contexto. Eu já passei por um júri uma vez, por exemplo, que um preso falou para o outro preso que sabia quem tinha matado uma pessoa, e aí a polícia ouviu e já prendeu a outra pessoa sem ter prova nenhuma. Aí a juíza mandou soltar para responder em liberdade, e mesmo assim ele foi a júri popular sem ter nenhuma prova que era ele. Porque um preso falou na prisão que foi ele, entendeu? Que ouviu falar que foi ele. Então são coisas assim absurdas que a gente vê no processo penal, infelizmente. Dentro também do sistema, né, existe também, né, assim, muitas pessoas que às vezes já estão até cumprindo pena, e você acompanhando aí na execução penal, até que eu queria que você falasse também um pouquinho, pessoal, o que é que faz o advogado da execução penal, né, porque a gente quando pensa, assim, na área criminal, pensa que é aquele advogado que está atuando no júri, né, e existe, assim, outras ramificações, então, se você explicasse também um pouquinho o que é essa área. Antes de falar sobre a execução, queria falar sobre a população carcerária. Ótimo, ótimo. Porque hoje até eu pesquisei a respeito, no Brasil existem 900 mil presos no Brasil. Nós somos terceiro país, né, com maior população carcerária do mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos e da China. E aqui no Espírito Santo tem 24 mil presos, num espaço de uma capacidade de 13 mil, ou seja, tem 13 mil, não, desculpa, 14 mil, ou seja, tem 9 mil acima da capacidade. Então, assim, onde que fica essas pessoas? Fica mutuada, uma cela, cujo espaço de 4 pessoas fica 11. Olha. Então, não tem como ter dignidade humana, né? A dignidade humana é o eixo da execução penal. Né? É o mínimo que ele tem. Ele fez o ato, que é criminoso, cometeu um crime, mas ele está ali para quê? Qual a intenção da execução penal? Ressocializar, trazer ele de volta para a sociedade de uma forma diferente. E às vezes eu acho que a pessoa vai morrer na cadeia. Não, ele vai voltar um dia para a sociedade. E tudo que a gente quer é que ele volte diferente, que ele não volta pior do que entrou. Porque, infelizmente, hoje em dia, as prisões elas são uma escola de crimes. E eu costumo falar que a pior lei não é nem do sistema prisional, é dos próprios presos, né? Ali dentro. Então, não é fácil mesmo. O que o advogado da execução penal faz? Bom, normalmente depois da sentença já, né, protado, quando começa a executar a sentença, vai para o juiz de execução, e aí cria-se uma guia de execução penal, onde a gente começa a acompanhar. Ali você pode pedir trabalho do preso, às vezes, dependendo, se o preso tiver alguma qualificação, consegue até um trabalho remunerado, né? Você consegue esse trabalho remunerado, ou qualquer tipo de trabalho, até voluntário, reme também os dias de pena, cada 3 dias reme um dia de pena.
E ali a gente tem vários benefícios. Existem os crimes de menor potencial ofensivo, os crimes menores, que no final do ano tem o perdão, tem o indulto, tem a anistia, tem a comutação, que também consegue. Inclusive, isso vem lá de Pontos Pilatos. Olha só que interessante. Isso aí, a comutação e o indulto, começou na história lá de Pontos Pilatos. Foi quando, na hora que ele falou assim, ele tinha, lá na época tinha direito a soltar uma pessoa, né, pela lei, Aham. a liberar uma pessoa, absolver uma pessoa, um culpado. E aí, um criminoso. E aí ele achou que as pessoas iam absolver Jesus. Aham. Não, as pessoas preferiram Barrabás. Aham. Saulo de Barrabás. Verdade. Então aí que tem essa Interessante. ideia do indulto. Olha. Entendeu? Então, hoje em dia, todo final de ano, em dezembro, o presidente da República, que é o responsável, ele dá o indulto, a comutação. O indulto é uma pena total daquele crime Uhum. e a comutação é uma fração, é parte da pena cumprida, né? No caso, ele vai perdoar parte da pena de alguns crimes pequenos, mas aí depende do decreto de cada presidente no final do ano, que vai atingir Interessante. ali. Nós estamos ali para isso, a ver se tem algum erro, alguma coisa que teve nulidade, algum erro que aconteceu. Uhum. Muito A gente interessante. E a gente vê assim, porque esse capítulo que a gente leu aqui do Evangelho de João, ele está muito focado na questão do processo ali do julgamento, né, vamos assim dizer. E você vê que já desde o início a gente percebe uma ruptura ali no princípio da dignidade da pessoa humana e até uma certa, assim, tortura mesmo de Cristo, né? Porque logo os soldados, eles vão tecer uma cruz de espinhos, né? Para botar na cabeça dele. Tortura mesmo. Procuram um tecido púrpura para colocar, no sentido até de ridicularizar também. Ó, o rei de vocês, né? Então, expõem Cristo de várias formas que, assim, compromete aquilo que a gente entende por princípio da dignidade da pessoa humana. Né? A gente percebe isso claro no texto. Só para você ter ideia, na época da morte de cruz, ele não podia ser logo crucificado. Ele tinha que sofrer, ser torturado. E no caminho que ele ia para carregando a cruz, sempre tinha alguém que ajudava a carregar a cruz, porque quando via que ele ia morrer, dava alguma coisa para ele não morrer, porque ainda tinha o pior, que é a cruz. Então, assim, ele era totalmente torturado, todos, né? Torturado, maltratado, para até chegar na cruz. Só que Deus foi tão bom, né, com Jesus, assim, que era o propósito dele mesmo, que quando eles foram maltratar Jesus na cruz mesmo, ele já estava morto. Então, assim, ele não teve um osso quebrado, porque a maioria quebrava, né, as pernas, tudo. E assim, quando a gente percebe, né, isso no texto bíblico, levando para a realidade carcerária, né, a questão assim de tortura, maus tratos, como que ela é vista hoje dentro da execução penal? Então, hoje diminuiu bastante, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, que a gente até é reconhecido no Brasil. Olha, a gente tem modelos. Exatamente. Então, assim, reduziu bastante. Mas, infelizmente, ainda tem, né? Ainda tem as torturas, ainda tem deixar isolado, sem contato com a família, sem contato, às vezes, só o único advogado só que pode atender, né? Mas, assim, a família não tem contato, não tem visitas familiares, não tem nada mais, fica de castigo, às vezes, durante 30, 40 dias no isolamento. Então, isso aí, para quem está preso, é terrível. É terrível. E experiência, Alcimara, sua, assim, enquanto advogada, você já passou por situações, assim, de estar com alguém no presídio nessa situação e... Já Como lidar, sendo advogada com... Não é fácil. Eu tive um caso que o preso, ele tinha roubado um carro de um familiar de um agente. E aí, quando ele bateu na prisão, o agente ele começou maltratando direto daquele preso. E eles têm uma forma de torturar, de bater, que não deixa hematomas. Pode fazer o exame de corpo de delito que não fica. Oi. Então, assim, o preso sempre ele reclamava comigo. Aí eu fui à direção, fiz a reclamação, fiz formal, fiz para o juiz, fiz para todo mundo que eu tinha que fazer. E aí, eles transferiram esse agente para outro lugar, porque não era só a reclamação daquela pessoa, daquele cliente meu, era o bairro e as outras pessoas também. E ele acabou sendo transferido para outro lugar.
Mas, assim, é complicado, porque a gente sabe também que tem um outro lado. Tem poucos agentes, né? O número de funcionários são pouco, dos servidores são pouco, perto da população carcerária, que só aumenta. Então, eles também correm risco de vida. Então, assim, e a gente sabe que nem todo preso vai ressocializar, vai voltar diferente, né? A intenção é essa, mas nem sempre. Sempre acontece. Eu tento falar com todos eles, olha, esse crime só leva 2 caminhos, cadeia ou morte, não tem outro. Eu tive um caso de um senhor de 55 anos que ele falou para mim, falou bem assim, doutora, olha a minha idade. Ele tem 55, mas parecia ter 70, coitado. Deve 20 anos de cadeia ele já tem. Aí ele falou assim, tudo por pequenos crimes, que ele só furtava, roubava. Mas eram muitos crimes. Aí ele falou assim, olha a minha idade. A senhora acha que eu vou sair daqui, eu vou fazer o quê? Aí eu olhei para ele e falei assim, e qual é o meu papel aqui? O que eu estou fazendo aqui então? Se você sabe que você vai voltar para cá, por que você está me pegando? É melhor você ficar aí. Você está livrando, às vezes, até a minha família, de um futuro roubo, furto. Então é melhor você ficar aí dentro, meu querido. Eu sou bem dura, assim, porque eu tento mostrar para eles, lógico que nem todo mundo, né? Mas eu tento sempre mostrar, eu acho que para isso que existe até a capelania prisional, né? E eu louvo a Deus para a nossa igreja ter essa visão. É verdade. Porque a capelania prisional é o seguinte, eu falo que se um conseguir, já valeu a pena. Já valeu a pena, entendeu? Porque se cada 10 pessoas que eu visito no presídio, eu visito muito mais, 10 por semana, uma média. Mas se um mudar de vida quando sair de lá, já valeu a pena. Falar de Jesus, eu falo sempre, quando eu consigo algum êxito, eu falo, vamos orar agradecendo a Deus. Entendeu? Quando às vezes acontece alguma coisa também que é dito não, aí eu falo assim, olha, às vezes Deus está te privando, Deus está te poupando aí dentro com um processo. Vamos orar, porque para Deus não é impossível. Eu já vi muito milagre acontecer, e já vi mesmo. E aí eu começo a orar com aquela pessoa, entendeu? Eu nunca deixo de falar de Jesus, de Deus, nunca deixo de falar. Porque eu acredito que a minha profissão é uma vocação mesmo. É algo que eu já sabia desde o primeiro dia de aula para que eu queria. Era um chamado mesmo para estar atuando na obra nessa área. Nessa área, porque aonde eu entro, poucas pessoas têm oportunidade de entrar. E oportunidade muitas pessoas não querem também, né? Não querem se misturar com esse tipo de gente, vamos dizer assim. Cria-se um certo Sim, receio, né? Realmente isso é vocação mesmo. E eu vejo também uma outra questão, e a gente retoma aqui no texto, que é a questão de que Cristo foi acusado, mas ele não tinha prova, né? Qual prova? Que prova? Sem prova, sem testemunhas, sem direito à ampla defesa, sem nada, não teve nenhum advogado, né? Nada. Né? E aí, quando a gente está falando dentro aí da estrutura do direito penal, e às vezes as pessoas ouvem justamente esse tema, né? Ampla defesa, contraditório. O que é isso para o pessoal que está assistindo a gente entender o que são esses termos que a gente ouve tanto falar, né? Cristo teve ampla defesa e contraditório. Como é que foi essa questão? Ampla defesa é a oportunidade dele se defender, né? E na época, nosso direito é do direito romano, né? Na época já existia a possibilidade de defesa. Não tinha a palavra advogado, era um outro nome, mas existia já como defendê-lo. E o contraditório é quando a pessoa é acusada de algo e ela vai provar o contrário, né? E assim, ela prova que não foi ela que fez, né? Na verdade, no direito a gente fala assim que quem acusa que tem que provar. Mas, infelizmente, na prática não é assim que funciona. Olha. Né? A gente fala que quem acusou tem que provar, mas, infelizmente, às vezes, o inocente que tem que provar e não seja ele. Então, por isso que eu te falei que o nosso pior cliente é o inocente, porque é uma responsabilidade muito grande mesmo. E aquele que faz o errado, ele fala numa boa, assim, a Sumária, tipo, doutora, nem assim, só corre agora. Não, como é que sempre. Às vezes, principalmente, eu não pego estupro, mas caso de estupro, por exemplo, eles morrem falando que não foi ele. Não fizeram. Caso de estupro. O tráfico já é mais comum. Eles falam assim, eu sou isso mesmo, eu faço isso mesmo, eu fiz isso mesmo, eu não vou mudar, ou eu quero mudar, entendeu? Eles expressam mesmo a posição deles. Entendi. Agora,
Normalmente o estupro eles nunca falam. E o pior cliente para mim também, que eu acho, é o caso de homicídio e feminicídio. Por quê? Eles chegam, normalmente são pessoas normais, pessoas que trabalham, têm carteira assinada, pessoas que têm uma vida normal. E aí comete o homicídio e aí fica o preço. Quando a gente vai atender esse tipo de pessoas, normalmente elas falam assim, eu não sou bandido. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então elas se sentem assim, superior a todos que estão lá. Porque elas classificam assim, eu fiz porque minha mulher mereceu. Eu fiz porque a pessoa mereceu. Sempre tem uma desculpa. Entendeu? Então, assim, nunca assume, eu errei, minha mulher não merecia isso, eu me arrependo. É muito difícil se arrepender. E eles têm essa posição que, para mim, é uma das mais difíceis de lidar. É com esse tipo de cliente. É complicado mesmo. Quando a gente olha aqui no texto, e aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Porque Pilatos o tempo inteiro está perguntando para Cristo, né? Quem é você, né? Você é esse rei, fala alguma coisa, né? Ele parece não. E ele não fala nada. O reino não é desse mundo, né? Então, e aí, quando a gente joga assim para a prática do direito penal, e aí eu queria ouvir de você o que você acha disso. Porque às vezes o sujeito vai para a delegacia, preso, e ele fala assim, eu só vou falar na presença do meu advogado. Ou não fala nada. Ou não fala nada. A Constituição dá esse direito dele não falar nada. Até perante o juiz, ele não falar nada. E aí, dentro da estrutura do direito penal, você acha que isso é válido, não é? O que que... Na delegacia, sim. Na delegacia, sim. Porque normalmente acontece, às vezes, depoimentos até contraditórios. Às vezes na delegacia e perante o juiz, depois na audiência de instrução, né? Que às vezes eles, na hora assim que São Pedro em flagrante, eles falam uma coisa e depois, às vezes, falam mentira e depois falam a verdade. Ou vice-versa, às vezes falam a verdade e depois falam mentira. Então, assim, realmente, eu sempre aconselho, na delegacia não fale nada. Deixa para falar em juízo. Entendi. Entendeu? E aí você vê aqui, né, a inocência de Cristo a toda prova, porque o tempo inteiro, quando você lê, você vê que ele está falando a verdade, né? Ele no silêncio dele, na fala que ele traz pra gente, ele o tempo inteiro sendo verdadeiro e ninguém está percebendo, né? Lógico que se a gente volta, por exemplo, lá no profeta Isaías, a gente viu, eu fico encantada com o texto de Isaías, porque ele traz, né, enquanto profeta, tudo o que iria acontecer do nascimento de Cristo à morte, né? E você percebe assim, gente, como que pode, né? Como que a gente teve a oportunidade de estar com Cristo e tinha uma venda nos olhos, né? E a gente não observava Cristo. E às vezes a gente vê assim, numa questão criminal, num crime que alguém comete, e eu acho interessante, queria até ouvir seu parecer, sobre a questão da audiência de custódia, porque agora não, já tem uns anos já que tem audiência de custódia. Começou, se não me engano, em 2015. Então, você vê só, eu vejo como um ponto positivo e percebo que às vezes as pessoas não veem como positivo. Pensa assim, pegou, prende, deixa lá. Esse negócio de custódia é para tirar o bandido que está preso e colocar ele na rua de novo. Não. Né? O que você tem para falar para gente? O que é essa audiência de custódia? Então, a audiência de custódia não é nem para ver se a pessoa é culpada ou inocente. Não se julga isso. Julga-se primeiro a legalidade da prisão, para ver se a prisão foi feita dentro da legalidade ou não. Tinha um mandato? Foi pego em flagrante? Como é que foi isso aí? Então, assim, para ver essa legalidade, primeiro é isso. E segundo, eles vão olhar os antecedentes criminais da pessoa. O crime foi um crime que abalou a sociedade, o crime foi um crime muito grave, né? O que aconteceu exatamente? Porque às vezes crimes menores, eles vão liberar, por exemplo, antigamente, antes da audiência de custódia, uma pessoa que era pego, por exemplo, dirigindo embriagado, ou às vezes sem a carteira, ele ficava preso até 1 semana, 2 semanas, até o juiz ter a necessidade não daquela prisão soltá-lo. Entendeu? São crimes pequenos, assim, a pessoa fica... Hoje em dia, com a audiência de custódia, não tem mais isso, que filtra ali e vê a necessidade de manter ou não aquela pessoa presa, né? Muito interessante. Quer dizer, você vê como que isso é importante, como que garante também uma justiça, né? E aí, normalmente a pessoa sai na audiência de custódia, aí as pessoas, não, você já saiu, como você falou. Mas não é isso. Ela vai continuar respondendo no processo e futuramente ela poderá ser condenada. Ela poderá voltar para a cadeia. Mas
no momento, perante aquilo que ela fez, perante os antecedentes, a índole da pessoa, vê que às vezes não tem necessidade de entrar numa prisão com um monte de bandidos, né? Vamos dizer assim, não de criminosos. Exato. E aí você falando isso, né, de entrar numa prisão com muitos bandidos, muitos criminosos, eu queria que você falasse um pouquinho a questão das prisões superlotadas, né, hoje. Você já trouxe esse tema para gente. Sim. Mas você vê possibilidade de restauração efetiva da pessoa quando ela, por pior que seja a situação dela de vida, vamos dizer assim, social, e aí ela cometeu um crime e foi então para dentro do sistema penitenciário. Chega lá esse sistema superlotado, igual você colocou aí para gente, né? Como é possível ressocializar? Você acha que as medidas que existem hoje dentro da execução penal, elas realmente ressocializam? A gente costuma ouvir, né, que assim, a leitura, por exemplo, ela vai remindo a pena. Sim. E às vezes eu falo assim, nossa, o sujeito está preso e sabe às vezes mais do que o advogado, de Verdade. tanto que ele fica ali lendo, É né? verdade. Então, assim, você vê que assim, eu estou lendo para remir a pena, mas qual é o objetivo de ler? Só remir a pena ou aprende alguma coisa? Então fala um pouquinho para gente. Tem os projetos de leitura também. Que legal. Tem 2 anos que começou esse projeto de leitura, que eles leem um livro, faz um resumo do capítulo e aí é considerado 12 dias. Olha que interessante. Muito interessante. Tem Então não é aleatório, assim, não é uma coisa. Eles fazem a prova do Enem, eles tiram pontuação acima de, salvo engano, é acima de 500 pontos. Eles ganham 20 dias remidos a cada matéria. Existem várias oportunidades para o preso ali mudar. Na verdade, a ideia da ressocialização é maravilhosa, né? Porque o que pesa ali? A dignidade. Eu falo que a dignidade é o eixo da execução penal. Então, assim, o que pesa ali? A dignidade, o que é a dignidade? É o alimento, a religião, no caso, falar, né? O fato de médico, ter atendimento médico na hora que precisar. Eu já passei por vários presos, morreram da cadeia, que eram meus clientes, morreram. E eu sempre digo que a juíza da execução, ela não pode ser uma juíza legalista, ela tem que ser garantista. Por quê? Porque nem sempre o que está ali na lei é justo. A justiça dos homens não é, né? Exatamente. Eu acredito muito na restauração e na transformação do homem, mas na ressocialização eu sei que é falha. Eu sei que é muito falha. Porque eu acho interessante, 2 casos que eu pedi de prisão domiciliar por 2 pessoas doentes, eu achei interessante. Uma foi aqui em Cachoeiro e a outra foi em Vila Velha. A juíza, ela foi ao presídio verificar a necessidade do preso e eu não para casa. Eu achei muito legal. Olha, muito interessante. Muito interessante isso, porque sinal que ela se preocupou com aquele pedido que eu fiz, levou a sério e preocupou também com o preso. Então, assim, eu achei muito legal isso. Isso é raro. É raro, entendeu? A juíza ter essa preocupação, é muito difícil. Então, assim, é esse tipo de posicionamento que eu acho que o judiciário tem que ter. Talvez ele chegasse lá, vista as condições, que o sistema não tem condição de atender uma pessoa que não pode nem vir na cadeira de rodas, está acamado. Como que vai manter ela ali? É complicado. Não tem como. Porque um presídio, por exemplo, que tem um médico para 1.200 internos. Não tem como. É difícil mesmo. A gente vê como que a situação carcerária ela é complicada, né? E a gente vê assim como a gente também precisa de olhar para essa situação, né? Olhar cristão. Para a gente poder assim compreender aquilo que você colocou, né? A questão a justiça que a gente observa dentro dessa estrutura, né? É uma justiça de homens que foi a mesma justiça aplicada a Cristo, né? Assim, no julgamento dele, porque você vê, quer dizer, Cristo judeu com o povo judeu não estando do lado deles, né? Ele foi acusado pelo próprio povo. Você está entendendo? É muito doído. Sim. Né? Então, assim, eu observo que essas questões, principalmente quando a gente leva para essa área, né, da carceragem, eu acho que ainda assim tem muito que precisa ser feito, né? A gente tem uma lei de execução penal
que garante muita coisa, mas também depende muito desse olhar, como você colocou aí, né? De ver a necessidade de uma prisão domiciliar, né, Simara? De cada um. Porque se a gente não tiver esse olhar específico também, que eu vejo assim, até como um olhar cristão, mas também profissional. Porque se nós estamos ali para garantir o direito do sujeito, né? A gente precisa estar olhando para esse olhar também, ter esse viés para isso também. Sim, com Né? certeza, com certeza. Precisa de observar essas questões. E aí, o que acontece? Eu vi aqui uma questão que eu também achei assim, interessante no texto. Lá no final, né, os principais sacerdotes vão responder que eles não têm rei, porque o rei deles é César. Né? E aí o Pilatos, então, entrega Jesus para ser crucificado, que é aquele momento que ele vai lavar as mãos dele, já que não tem mesmo o que fazer. Olhando a posição de Pilatos no texto e olhando o contexto jurídico, você enquadraria o Pilatos dentro de que função dentro do direito? O que o Pilatos seria? O Pilatos seria o quê? Um juiz, um promotor, um procurador? Quem é? Ou alguém que só está representando alguém? Estou com a procuração a representar alguém? O Né? Pilatos, nem o que é ali seria o juiz. Tem o poder de absolver e condenar. Porque o Ministério Público, ele opina. Ele opina pelo deferimento ou indeferimento, mas quem decide mesmo que dá o martelada final é o juiz. Você vê que não tinha um promotor aqui, né? Não tinha ninguém. Não tinha. O promotor foi o povo, né? Foi o povo. Foi o povo que queria que, de qualquer forma, julgasse e condenasse Jesus, que levasse ele à morte mesmo, a pior morte. E às vezes, por exemplo, acontece muito isso hoje em dia também, na realidade hoje, de o juiz, às vezes, é alguém famoso, ao clamor social, né? É alguém famoso, alguém que o governador, que o prefeito, que alguém quer que seja condenado, entendeu? Às vezes nem ser condenado, quer que ache o culpado. E aí a polícia trabalha, às vezes, um pouco tempo, às vezes, né? Acha uma pessoa que não era aquela pessoa, e aí começa toda uma injustiça essa. E aí eu venho aqui, a gente conversando, me veio outro ponto. E a família desse condenado, né? Porque a gente vai seguindo a história de Cristo, e aí ele morre. Essa é a minha pior parte. Né? E os que ficaram, né? E a família, como ela é amparada de alguma forma, o acesso desses familiares, né, ao presídio, como é que ele acontece, Alcimara? Como é que... Normalmente, depois de preso 30 dias, a família tem direito às visitas, né? Faz as carteirinhas, essas carteiras e vão aos presídios, né? De quando eles estão no centro de detenção provisória, a visita é de uma forma, pelo parlatório. Tá. É igual aquela que a gente vê nos filmes. Inclusive, também a nossa visita a eles também é dessa forma, tá? A gente não tem contato nenhum com o preso, a gente fala pelo parlatório. E aí, é dessa forma. E depois, quando eles são condenados, quando já vão cumprir a pena mesmo sentenciados, aí eles vão para a prisão, para o presídio, onde que eles têm contato um pouco mais com a família, de 15 em 15 dias, a família tem visita das crianças, tem às vezes um momento de festa de pai, de mãe, dia dos pais, dia das mães, tem a visita íntima para quem é casado, né? Tem a visita íntima. E morte, assim, morreu alguém da família, eles podem ir ou não? Então, normalmente, quando morre alguém da família, a gente vai até o diretor, leva o atestado, né, de morte, no caso, e prova que ele morreu, e o presídio os agentes levam a pessoa até o cemitério para ver. Mas nem sempre tem pessoal para isso. Às vezes o diretor tem até boas intenções de levar, tal, mas não tem agente suficiente para isso. Né? E normalmente eles levam, os agentes levam, as pessoas não podem chegar perto. Já vi vários casos assim, é uma situação bem humilhante, né? Muito triste, né? Muito triste. Você não pode abraçar ninguém, você tem que chegar lá, olhar e voltar. É muito triste mesmo. Eu preferia, sinceramente, nem ir, né? Nem ir na situação. É muito triste. E aí a gente vai observando assim o aspecto do olhar cristão que a gente precisa, né, de estar observando. A gente aqui está conversando numa perspectiva do adulto. Sim. Mas você tem uma experiência, eu gostaria que você falasse com a gente também, né, um pouco da perspectiva ali no IASES, né, com os menores infratores.
A igreja faz um trabalho muito interessante com eles também. Ano passado até eu fiz um trabalho lá de orientação vocacional com o pastor Wagner. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, de tudo isso que a gente está falando, pensando na figura do adulto. Quando a gente leva isso para um adolescente, para um jovem, né? Dentro do sistema, você vê que dentro da proposta do IASES é possível uma ressocialização ou não? Às vezes ele vai para lá e dali depois ele vai para o presídio, ele continua no crime. Muitos continuam, infelizmente, mas o IASES, eu acho um pouco, vou dizer assim, é melhor, é bem melhor do que o presídio, nem se compara. Porque os nomes são totalmente diferentes, né, que a gente usa, os nomes jurídicos também. Crime não é crime, é ato infracional, né? E prisão não é prisão, é detenção, é tudo diferente os nomes. Mas, enfim, eu acredito muito que muita gente passou por ali e nunca mais voltou. Eu acredito muito. Porque ali tem muitos meninos na rua que não estudam, ali tem oportunidade de estudar. Tem muitos meninos na rua que não valorizam a família, e lá às vezes a família vai visitar. Você tá entendendo? Então, assim, e a realidade deles ali é bem difícil. A gente faz um trabalho de capelania ali, e eles lá, eles nem sabem que eu sou advogada. Lá eu faço como cristã mesmo, membro da Primeira Igreja Batista. E aí, eu tenho todo o cuidado para deixar escapar nada na minha fala, para eu mostrar quem eu sou. Mas ali a gente vê que às vezes eles relatam, a gente tem que sempre extrair os pensamentos deles, e às vezes eles relatam, meu irmão está na massa, meu pai está preso. Então, assim, a realidade deles é uma realidade que a gente nem imagina que existe. Que a gente fala assim, gente, como que pode a família toda presa? Tipo assim, aquilo ali para ele é comum. Alcimara, eu ouço você falar e vejo, vendo o texto bíblico, né, e o conhecimento que a gente tem de Cristo e tudo que Deus faz por nós. Eu costumo falar que Jesus tinha uma lógica bem diferente da nossa lógica, que a gente precisa sempre olhar com a lógica de Jesus, né? E o fato de Cristo ter passado, né, por um processo, né, desse, né, onde ele entra realmente sendo condenado, ele vai cumprir uma pena, traz para a gente também, a gente conversando aqui, a necessidade da gente olhar para essas pessoas, né? Para a gente olhar para aquele que está ali cumprindo uma pena, seja no presídio, seja no IASES, às vezes está na delegacia, né? Porque para cada um também eu acho que assim comporta determinadas experiências, né? Às vezes o fato do sujeito ter ido para a delegacia, passou a noite na delegacia, ele já, né? Ele de repente não teria estrutura para cumprir uma pena. E ali ele leva um susto e para. Então, eu costumo dizer, Raquel, que nós somos tão egoístas, seres humanos, que a gente quer a justiça para todo mundo, menos para os nossos. É verdade. Eu vejo assim que a gente quer a justiça para o outro, então eu quero que morra na cadeia, eu quero que fique lá para sempre, que seja condenado à pena máxima. Mas quando é com o nosso filho, com o nosso pai, com o nosso cônjuge, com o nosso irmão, a gente quer a pena mínima. A gente fala assim, não tem como você dar um jeitinho, foi um erro, um lapso. Não, ele não tem o hábito de fazer isso, aconteceu, não sei o que deu, às vezes está prefeito de entorpecentes, às vezes a gente quer achar uma justificativa para ser diferente com os nossos. Agora, quando é do outro, a gente quer sempre o ruim para o outro. Então, é isso que eu penso. Nós, como cristãos, seja de qualquer área da sua vida, você sempre tem que pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Isso. O que Jesus faria? O que Jesus pensaria disso? A gente vê, se a gente começar a ler a história da Bíblia, a gente vê que Jesus realmente ele veio para aquele que havia perdido. Sim. Né? As prostitutas, os publicanos, os doentes, né? Entendeu? Jesus veio exatamente para aqueles abandonados da sociedade. E muitas vezes a gente não percebe Não isso, né? A gente cria, a gente quer ser cristão pro bonitinho, arrumadinho, limpinho, cheiroso. Aí eu sou. Verdade. Agora ali no mundo real, né? Dentro da perspectiva de Cristo, a gente muitas vezes não quer ser. O que é ser cristão? É ser pequeno Cristo, é imitar Cristo. Mas como é difícil para a gente, humanamente falando, imitar Cristo, né? Porque o nosso senso de justiça é bem diferente do senso de justiça de Deus. É totalmente diferente. Eu sempre falo assim que a gente vê a morte como fim.
né? Nós humanos, que a gente pensa assim, quando tem vida tem esperança, não morreu, tal. Mas Deus não vê a morte como um fim. Pelo contrário. E a gente esquece que a gente veio dele, a gente vai voltar para ele. Então a gente pensa assim, nossa, a pessoa matou outro, tem que morrer. Mas a gente não vê isso na história da Bíblia. A gente vê que Davi, por exemplo, foi um homicida. Matou e mesmo assim foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque embora ele cometeu esse erro, esse pecado, ele fez muitas coisas boas. E Deus ainda agradava-se dele. Verdade. Então essa visão, assim, as pessoas é muito difícil. Nossa, a gente sempre crucifica o outro, a gente julga o outro. Nossa, que lá matou fulano, ó, fica longe dele, ó, cuidado, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente quais são as circunstâncias que levaram a pessoa a fazer isso, o que aconteceu realmente. Às vezes a pessoa tem até um problema psicológico, né? A gente vê lá no IAS, pessoa com esquizofrenia, né? Então, assim, é complicado você julgar. Só Deus pode julgar, né? Verdade, verdade. E quando a gente vê aqui a pena de Cristo, né, como você tinha falado, né, ele pegou a pena máxima, que foi a questão da crucificação, e quando a gente fala de pena, né, no direito a gente tem até o termo dosimetria, né, eu lembro que na faculdade tinha um tal de calcular a dosimetria da pena que me dava muita tristeza no coração, que aquilo não era para mim, mas eu acho interessante você colocar para gente, porque eu vejo muito, assim, às vezes, num crime, uma pessoa mais famosa, alguma coisa, sai a pena, né, assim, 300 anos. Tipo assim, não vai ficar isso tudo, né? E o que acontece? Por que às vezes você tem, assim, um número tão elevado de tempo e depois você fala assim, agora vai ter justiça, né? Nesses grandes homicídios, por exemplo, que a gente vê, fala, nossa, pegou 50 anos, 80 anos, vai apodrecer na cadeia. E daí uns tempos ele já está de novo na sociedade. Não, Como é que é isso? Antes era 30 anos, né? Agora é 40. A pena máxima no Brasil, 40 anos. Ninguém vai cumprir além de 40 anos. Mas essa questão é o seguinte, a pena da pessoa que leva, vamos colocar 20 anos, quem levou 20 anos de condenação, ela não vai cumprir os 20 anos. Se for um crime em 20 anos, normalmente é um crime hediondo, né? Vamos dizer assim. Nem sempre. Eu tenho um cliente que levou 25 anos por 3 furtos de celular. 25 anos. Você acredita? Sério? Menino novo. Ele fez 3 furtos diferentes, ele teve 3 crimes diferentes. Então, 3 sentenças diferentes. Do total deu 25 anos. Imagina o tempo que ele vai ficar. Mas, enfim, vamos supor 20 anos. Em 20 anos, o crime hediondo, ele vai cumprir 2/5 da pena. Ou seja, 2/5 ou 40%, que agora para a lei anticrime mudou o percentual. Deixou de ser fração para ser percentual. Então, ele vai cumprir 40% daquele crime que ele cometeu em regime fechado. Aí, ali, ele vai ter a progressão de regime, vai para o semiaberto. E no semiaberto, o que acontece no semiaberto? O semiaberto, ele vai para o semiaberto, vai cumprir mais 2/5 da pena que restou. Vamos colocar aqui, 20 anos, 40% vai dar 4 anos, é isso? Não, mais, né? 8 anos, 8 anos, 8 anos, 8 anos. Faz pergunta difícil, não, Rosimar. 8 anos, 8 anos, 8 anos. Aí, 20 anos, ele vai dar 8 anos no fechado, né? Acho que é isso mesmo. Aí, vamos supor, ele vai cumprir 8 anos no fechado, ele vai pegar 20 menos 8, vai sobrar 12. Aí ele vai cumprir mais 40% no semiaberto e o restante no aberto, assinando todo mês no ponto. E o que é esse semiaberto, para o pessoal entender? E o que é esse aberto? Tá. O semiaberto, quando progride regime, ele vai para uma penitenciária um pouco mais, vamos dizer assim, menos rigorosa. E ali ele tem a oportunidade de trabalhar fora da unidade prisional e voltar toda noite para a cadeia. Toda noite de volta. E outra coisa também que ele tem é a direito às saidinhas, né? No caso, agora, a partir de abril de 2024, mudou, né, a lei de execução a respeito das decisões de saída temporária. Mas, das concessões da saída temporária. Mas, para crimes pequenos, ainda tem o direito. E quem cometeu antes da lei também tem o direito. Então, assim, tem direito a ir em casa 5 vezes por ano, em datas especiais. Aí as pessoas costumam falar assim, matou o pai e vai em casa Dia dos Pais, né? Falam isso. Gente, mas eles não veem que não é para comemorar o Dia dos Pais. Ele vai porque ele tem que ser inserido aos poucos na sociedade. Ele tem que saber a forma que ele vai se comportar. Porque quantos realmente saem de saidinha, cometem outro crime e voltam de novo? Né? Aí a pena só vai crescendo. Né? Então, assim, exatamente esses 7 dias que eles ficam com a família é para
ter uma união, uma comunhão ali com a família, e exatamente para eles verem, quando eles voltarem, o que eles vão fazer da vida. Porque uma hora a gente vai ter que recebê-los de volta do sistema penitenciário da sociedade. Então, assim, por isso que é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, fica lá comendo, sem fazer nada, né? Muito interessante que você está colocando essa perspectiva. E as pessoas ficam lá no presídio comendo, sem fazer nada. Quem dera se tivesse oportunidade de trabalho para todos. Eu sou totalmente favorável. Até mesmo eles gostam desse trabalho, eles pedem, doutor, dá um jeito de mão, vaga de trabalhar, qualquer coisa eu faço. O que eles querem, o que ficar ali também ocioso, preso, deve ser terrível, né? Tem a escola, tem a formação, né? Tem o trabalho. E quando eles estão no semiaberto, eles vão e voltam. Depois também, dependendo do lugar que eles estão, tem direito, às vezes, até antes do regime aberto, uma tornozeleira eletrônica, né? Que ele fica em casa com o tornozeleiro, sendo monitorado pelo sistema, né? Pelo Estado. Então, assim, se tiver bom comportamento... Semi-aberto, só de semi-aberto, fechado não. Se tiver bom comportamento, se o crime não for de tanto, né, vamos dizer assim... muito pesado. Pesado, né? Se não for tão hediondo assim, né? Normalmente eles deixam dar essa oportunidade à pessoa para voltar à sociedade diferente e voltar mais rápido. Por isso que a gente vê muitas pessoas que não cumprem o pena total. E outra coisa, às vezes você vê a pessoa em casa, você pensa que já está na rua, mas às vezes ela está cumprindo o regime aberto. Olha, e aí o regime aberto? Regime aberto, ela pode ficar em casa durante o período, no caso, de dia ela pode trabalhar, depois das 20 horas tem que estar em casa, ela não pode frequentar ambientes, né, tipo bares, festas, esse tipo de coisa. Ela tem que todo mês assinar no fórum, mostrar que ela está viva e que ela está trabalhando, não está praticando nenhum ato ilícito, né? Então, assim, sempre a forma do Estado estar monitorando, né? Claro que podia ter uma forma assim, mais vigilante, mas infelizmente não tem como tanto preso, né? E Alcimara, a gente continua aí na condenação, a crucificação de Cristo, e aí tem um ponto muito interessante também, que é a questão de que Cristo, ele acolhe um ladrão, né? Sim. E aí esse processo de acolhimento, você vê que, né, do arrependimento na cruz, ali, no último momento, um deles vai se arrepender, né? E Jesus acolhe. Você acha que nós somos capazes desse acolhimento? Você, Alcimara, seria capaz de um acolhimento como esse, né? Por pior crime que a pessoa cometeu, né? Como você colocou aí, né? Às vezes a pessoa olha para o sujeito e fala assim, tem que cumprir a pena máxima, porque não é da família, não é próximo dele. Mas quando é próximo dele, não. Diferente. Agora, o que passa na cabeça, não sei se você já teve alguma situação dessa, né? De assim, de alguém perdoar, uma vítima que perdoa aquele que fez, né, com um crime. Eu não tive, mas eu já vi na televisão, Olha. Uma mãe que uma pessoa matou o filho dela. E ela queria ver ele na cadeia de qualquer forma, e ela foi lá, e ela segurou no rosto dele e falou assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Ainda falou assim ainda. Entendeu? Eu achei isso, assim, um exemplo de cristão tão grande, porque é muito difícil. É muito difícil para a gente dar esse perdão à pessoa. Principalmente se for alguma família. Sim, e assim, como advogada, né? Como separar, Alcimara, por exemplo? Você vê que esse sempre foi o meu problema com o direito penal. Que eu não consigo fazer a separação, às vezes, entendeu? De falar assim, não, eu estou aqui porque eu, enquanto profissional, tenho um direito que ele tem e precisa ser exercido. Como você consegue fazer essa separar? O que ele fez é terrível. Mas eu sou advogada, estou na área, sei que é um direito deles, e ainda numa concepção cristã. Como é que você consegue fazer isso? Porque eu queria entender, porque eu não... Eu acho assim fantástico, eu conversei isso com um dos nossos convidados, eu acho fantástico essa capacidade que vocês da área do criminal têm de conseguir separar o crime do sujeito, entendeu? É aquele negócio, todos nós somos capazes de matar uma hora, dependendo do estado emocional, né, da gente. Mas eu consigo separar, primeiro assim, eu penso assim, olha, eu prefiro nem olhar exatamente o ato em si. Eu olho exatamente por que aquela pessoa entendeu? Por que aquela pessoa cometeu.
por quê? Eu tento estudar isso aí. Por quê? O porquê, como eu estava te falando do menino lá do IASES, tudo tem uma história por detrás. Tudo tem um porquê por detrás. Né? Uma história familiar, uma história de maus tratos, uma história de abandono. Tudo tem uma história por detrás, né? Principalmente quem vive da criminalidade. Mas a gente tem que sempre estar olhando esse lado. Então, ali eu tento. O que eu tento? Saber que vai ser condenado, a gente sabe que vai. Que ele cometeu algo, não tem como a gente inocentar. E eu nunca, da minha profissão, falei, ele é inocente. Jamais. A gente fala, eu peço absolvição por esse motivo. Né? Peço absolvição porque eu acho que ele teve motivos que levaram a ele, que aplica a lei na menor possível, né? No caso, a pena mínima possível, mas eu tento, esse é meu papel como advogada, é diminuir a pena, tentar dar uma condição boa para ele quando está pagando no presídio, que ele arruma um trabalho, que ele progrida nas datas certas, porque tem pessoas, Raquel, sabe, pra você ter ideia, que não tem condições de pagar de verdade, que não tem defensoria por tamanho de preso, 24 mil presos do Estado, não tem defensoria para isso, e já passou das datas de progressão de regime de paro aberto, então lá você não mudou nada. As pessoas que estão 6 meses, 5 meses, 4 meses lá, que já poderiam progredir, já terminar, cumprir a pena até, né? Estão lá abandonados. Por quê? Porque às vezes não tem uma família, não tem alguém para cobrar, não tem, né? Infelizmente o judiciário não dá conta. Não dá conta de tamanho, né? Número de processos. É verdade, é complicado mesmo, a situação é difícil. E aí, eu ouvindo você falar e pontuar essas questões, a gente observa, né? Tudo tem um porquê. Você vai lá no texto de Isaías, eu até marquei aqui Isaías, quando ele vai falar o seguinte, no capítulo 53, o versículo 8, ele vai falar, pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Cristo precisava passar por essa situação. É duro e é triste a gente falar isso, mas quando a gente vai no profeta Isaías, a gente percebe que ele precisava, né? Em alguns momentos, ali no Getsêmani principalmente, a gente vê a angústia de Cristo, porque ele sabia o que ele ia passar, né? E precisar de passar, ver, né, que ninguém se preocupou que ele estava sendo levado, ninguém vai se preocupar com a linhagem dele, ninguém vai se preocupar com ele. E às vezes naqueles últimos momentos ali, já na crucificação, a caminho do Calvário, aparece uma figura interessante que é do Cirineu, né? Porque Cristo não aguenta mais e ele vai lá e está ajudando a carregar a cruz. Você, enquanto advogada na execução penal, né, dentro do direito criminal, você seria, de repente, esse Cirineu, esse que ajuda a carregar a cruz? Ai, meu Deus. Eu gostaria de ser. Pelo menos eu gostaria de ser. Né? Eu gostaria de ser. A lei de execução penal, você acha que é uma lei que vem para isso? Para esse propósito de Cirineu, né? O propósito é esse mesmo. É você diminuir a dor. Diminuir o sofrimento ali, né? Daquela pessoa que já está passando por aquele processo de correção, de punibilidade, né? Então, assim, não é fácil, né? Eu sempre tento, exatamente isso que eu te falei, eu sempre tento olhar tudo com olhar cristão. Não é fácil. Mas eu sempre penso, se Deus me colocou aqui, eu tenho que olhar com olhar cristão. Sim. Eu sempre penso dessa forma. Eu não posso olhar só como advogado, tenho que olhar com olhar cristão. E nesse olhar cristão, a gente está falando muito aqui, né, no caso do preso, do apenado, daquele que está cumprindo pena, mas a gente sabe que a estrutura ela não é formada só por eles, né? Sim. Você tem ali os agentes, Sim. você tem os policiais, tem delegados, tem o diretor do presídio, e por aí a gente vai trazendo várias funções que fazem o Ministério Público, faz parte dessa estrutura, né? E essas pessoas, né? Como olhar para eles? Porque a gente às vezes esquece, né? A gente pensa assim, agora vai ficar preso lá, 20 anos preso, como coisa assim, botei na cela, fechei e não tem mais ninguém por ela, né? Como essas pessoas também, Osmara, assim, elas... como que você, enquanto advogada, vê, né, esses profissionais que estão ali para fazer o sistema rodar? Sim. Eu falo sempre, até mesmo no presídio, assim, eu admiro demais.
essa função, porque não é fácil. Assim como existem vários tipos de advogados, né? Existem vários tipos também de servidores. A gente vê que tem servidor que trata o preso com dignidade. Eu já presenciei várias vezes, que fala com educação, com respeito, né? Agora também já presenciei casos de abusos, entendeu? E com xingamentos, querendo mostrar poder, autoridade, e isso me deixa muito triste, sabe? Porque é como você vir sua pessoa perto do buraco e você querer empurrar ela mais ainda. Tipo, se a pessoa já está pagando por uma pena, já está naquele lugar que é horrível, e ainda você tem que humilhar daquela forma. Você está entendendo? Não é que você vai tratar bem, tal, com carinho, não é isso. Mas você está com respeito, é o mínimo. É o mínimo, é respeito pelo ser humano, entendeu? Então, assim, eu admiro quem trabalha nessa área e sabe tratar, dosar, né? Assim, sabe dosar. E principalmente também os delegados, o juiz, o promotor, né, que olha com olhar de misericórdia, às vezes, né? Eu tive um caso recente de um pessoal de São Paulo que ficaram presos aqui mais de 1 ano e pouco. Não eram meus clientes, se tornaram depois, saindo. Eles não foram condenados, ele era um artigo bem pequeno, né? Uma pena bem pequena, só que a comarca onde que eles estavam detidos, o juiz só vai lá uma vez por semana. Então, o número assim, de presos era enorme, o número de processo enorme, o juiz simplesmente não tinha como. Então, o que eu fiz? Eu fui para o Ministério Público tentar, porque já tinham 1 ano presos, no crime que dava a pena máxima de 2 anos. Olha, acho que cumpriu metade. Antecedentes criminais. Nossa. E estavam ali. E aí, o que aconteceu? Conversei com o Ministério Público e ele me propôs fazer uma colaboração premiada. E a gente fez. E foi muito, eu agradeci muito a ele por essa oportunidade. Quer dizer, a defesa e o Ministério Público trabalhando em conjunto. Porque aí eu mostrei para eles exatamente o que tinha acontecido, mostrei a necessidade de cada um. Eles eram até de outro estado, eram de São Paulo, não tinha nenhum familiar aqui, não tinha ninguém aqui, então só tinha eu por eles. Então, assim, eu fui mostrando e aí conseguimos liberar eles para casa mais rápido, né? E ainda nem saiu a sentença desse caso aí. O processo foi até suspenso. Então, vamos supor que lá na frente julgue que eles não tiveram culpa, porque eles... Você está me ajudando? Sim. Eles ficaram 1 ano e 2 meses presos, 2 mulheres e 2 homens. Olha, e eu vejo assim, é o olhar cristão e é o princípio cristão, que às vezes a pessoa pensa o seguinte, que eu só tenho como levar a palavra a partir do momento que eu pego a Bíblia, leio um versículo, faço uma oração. Né? O relato que você traz aqui para gente, né, é o princípio cristão, né? É o Cirineu, né? E é Cristo, porque é você olhar para o sujeito e pensar assim, olha a situação dele específica, né? E o que eu posso fazer enquanto advogada, mas também com olhar cristão, né, Simara? De você pensar assim, o que eu posso fazer por essa família, por essas pessoas que estão aqui? E as pessoas compreenderem assim, que não é que você está passando a mão na cabeça do sujeito, não é isso, né? É uma garantia para cumprir aquilo que a gente está falando o tempo inteiro, que é a dignidade da pessoa humana, né? E que, assim, em todos os episódios que a gente vem conversando, a gente sempre vai passar pela dignidade da pessoa humana. E a gente sempre vai passar por um entendimento que a justiça que a gente encontra no texto bíblico, né, a de Deus, ela é muito diferente. Inclusive, você falou sobre o ladrão que Jesus falou. Eu falo assim, que é a única certeza que a única pessoa que a gente tem na Bíblia, a gente fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele já está no céu com Jesus. Né? E o que ele fez para merecer? Nada. Da último momento, ele se arrependeu só. Só teve isso aí, esse arrependimento, e perguntou, como é que eu faço? Como é que eu faço? No último momento, ele fez alguma coisa de boa? Não sei, talvez não. Né? Talvez ele só cometeu crimes. A Bíblia fala que ele é um criminoso. Era um criminoso. O que você poderia deixar para a gente aí, para refletir sobre isso que a gente conversou, né? Sobre esse processo de Cristo, esse julgamento de Cristo, aquilo que você caminha diariamente aí, né? Na área do direito penal.
que você deixa para a gente aí de reflexão enquanto cristãos? O que a gente pode fazer? O que a gente pode... Quanto ao julgamento de Cristo, eu até escrevi um pedacinho e vou citar. Sim, o julgamento de Jesus não foi correto juridicamente nem moralmente. Foi marcado por irregularidades, falsas acusações e pressão popular. Porém, do ponto de vista de fé e cristã, foi necessário e fazia parte do plano de Deus. Né? Fazia parte do plano de Deus. Você pode ver que até o último momento Jesus falou, se for possível, passa-me desse cálice. Ou seja, eu não quero isso, Deus. Mas ele sabia que era o plano do Pai dele. Não é mesmo assim? Foi. Então, assim, por mais que tivesse, também a gente sabe, que tivesse advogado, tivesse uma justiça digna, ele ainda assim seria crucificado por nós. E precisaria passar por isso. Por nós, para pagar nossos pecados, né? Então, assim, esse é o ponto de vista, vamos dizer, da crucificação, da cruz, que representa para nós, né? Na cruz. Agora, quanto a hoje, atualmente, eu sempre falo isso. Sempre quando você vê alguém cometendo algum crime, algum ato, tenta pensar se fosse alguém da sua família. O que você pensaria, como você julgaria, o que você queria para ele, aonde você queria que ele ficasse, quais condições humanas você queria que ele tivesse, em qual tratamento do próximo você queria que ele tivesse. E faça assim. E faça assim, entendeu? Dê esse tratamento, seja pequeno Cristo. Muito bom, quero te agradecer muito, minha amiga, por você ter tirado esse tempo aí da sua agenda para estar aqui com a gente. Foi um tempo, assim, muito bom, muito proveitoso. Trouxe para a gente reflexões muito profundas, porque é uma área que cria na gente, né, um certo senão. Sim. E a gente precisa de olhar com esse olhar de Cristo. Acho que é a grande reflexão que fica. Será que eu estou olhando para as minhas atitudes e para o próximo como Cristo, né, faria, como Cristo olha? Então, eu queria te agradecer muito por esse momento. Muito bom. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, acompanhando esse episódio. E continuem compartilhando, curtindo. E a gente se encontra num próximo episódio. Um abraço para vocês. Abraço.